Mas e se já faz muitos anos que você se afastou? Será que Jeová ainda se importa com você? A entrevista a seguir vai lhe dar a resposta. Essa é a história de Manfred Steffensdorfer, um irmão na Alemanha que ficou afastado da Organização de Jeová por muitos anos. Como Jeová estendeu a mão para o irmão Steffensdorfer? E como ele reagiu? Um dia, de manhã cedo, eu achei que estava tendo um ataque cardíaco. Como não passava, eu fui ao hospital. Mas quando eu cheguei lá, eu já estava melhor. Então eu fiquei sentado no carro e comecei a pensar na minha vida. Eu não era feliz de verdade. Eu sentia um vazio dentro de mim. Eu fui criado na verdade. Eu tinha 2 anos e meu irmão 5 quando meus pais foram batizados. Mas 8 anos depois, quando eu tinha 10 anos, meus pais ficaram inativos. Eu fui sozinho às reuniões por quase 1 ano e um irmão jovem e a esposa dele cuidavam muito de mim. Eu me impressionava que ele me levava ao serviço de pregação, me dava designações pequenas, me deixava ler no estudo de livro e eu também participava na escola do Ministério Teocrático. Mas uns meses depois, nós nos mudamos para uma cidadezinha onde não havia nenhum salão do reino por perto. Aí, eu não conseguia mais assistir às reuniões. Nos 10 anos seguintes, por causa da escola e dos esportes, e depois por causa do meu trabalho, que era puxado, eu vivia tão ocupado que me afastei totalmente da verdade. Mas lá no fundo, eu sabia que Jeová existia e que a verdade existia, e a minha consciência me lembrava isso de tempos em tempos. Mas não aconteceu nada até aquela manhã, quando eu sentei no carro e parei para pensar na vida. Foi a primeira vez, depois de muitos anos, que eu orei, uma oração longa, e eu abri meu coração a Jeová. Eu pedi a Ele que me ajudasse a voltar, porque eu sabia que não ia ser fácil. Bem, uns dias depois, enquanto eu estava esperando uma pessoa, uma moça se sentou do meu lado e eu perguntei logo de cara se ela acreditava em Deus. Começou aí uma conversa bem interessante. Ela disse que era uma católica fervorosa, mas que estava procurando a verdade, porque não estava satisfeita com o que via na sua religião. Continuamos as nossas conversas, decidimos examinar as religiões juntos e começamos pelas Testemunhas de Jeová. Umas semanas depois, procuramos num jornal o endereço de um salão. Fomos lá, mas tivemos que sair mais cedo porque eu não estava muito bem. Assim, não tivemos nenhum contato com nenhum daqueles irmãos. Nesse meio tempo, nós nos casamos e pouco depois, uma irmã que estava indo de casa em casa bateu na nossa porta. Eu não estava. Minha esposa ficou com o livro Verdade e pediu para a irmã voltar no dia seguinte, porque aí eu estaria em casa. Quando cheguei à noite, fiquei muito feliz de saber o que tinha acontecido. Daí eu peguei o livro Verdade e comecei a ler, e só parei quando terminei de ler o livro. Voltou à mente tudo o que eu tinha aprendido quando criança. A irmã voltou no dia seguinte e nós começamos a estudar a Bíblia. No final de semana, assistimos a uma assembleia de circuito e na semana seguinte assistimos à reunião. Os irmãos foram tão amigáveis e nos receberam tão bem que eu me senti como se estivesse voltando para casa. Ficamos tão empolgados que fomos imediatamente visitar meus pais, que ainda estavam inativos. Também visitamos o meu irmão, que era casado e tinha um filho. Eu comecei a estudar a Bíblia com todos eles. Visitei também um tio que tinha sido testemunha de Jeová nos anos 50.
Nós o convidamos para ir conosco ao congresso em Nuremberg, e ele aceitou. E juntos acampamos lá no local do congresso. Aí eu visitei também o irmão que tinha cuidado de mim quando eu era criança, porque soube que ele também estava inativo. Nós contamos o que tinha acontecido conosco e o quanto ele influenciou a minha vida. Imagine a nossa alegria quando todos eles voltaram para Jeová. Foi quando eu decidi, junto com a minha esposa, nunca dizer não a Jeová, mas dizer sim sempre que possível. Começamos também a participar bastante na pregação. Servi como pioneiro auxiliar no mês que fui batizado. 8 meses depois do meu batismo, me tornei pioneiro regular. Tempos depois, minha esposa também se tornou pioneira. Quando fomos convidados para ser pioneiros especiais, nós dissemos sim. Quando nos convidaram para ajudar na engenharia da nova construção em Selters, nós dissemos sim de novo. Anos depois, quando nos convidaram para continuar em Betel como betelitas, também dissemos sim. Fomos tão abençoados desde o começo que tivemos a força e a alegria para pôr em prática o que estávamos decididos a fazer. Quer dizer, foi uma alegria enorme, como dá para imaginar, quando todos aqueles parentes voltaram para a verdade e para Jeová. E foi uma alegria quando muitos que estudaram conosco em todos esses anos foram finalmente batizados. Mas uma das coisas mais extraordinárias que aconteceram comigo foi ter conhecido a minha esposa. Ela me ajudou muito mesmo a voltar para Jeová. Sempre foi um exemplo maravilhoso e continua zelosa na pregação até hoje. Eu sei, por experiência própria, quanto Jeová foi misericordioso comigo e com a minha esposa. Ele é mesmo muito amoroso. Quando eu voltei para Ele, Ele voltou para mim de uma forma que fortaleceu a minha fé. O irmão Steffensdorfer foi muito abençoado, pois ele não só conseguiu ajudar a si mesmo, mas também ajudou outros a voltar. Ele manteve a sua palavra de sempre dizer sim para Jeová. E hoje, ele é membro da comissão de filial na Europa Central.